Olá, bom dia. Eu digo bom dia porque agora estou gravando esse vídeo. Tá bem cedinho aqui na minha cidade, nem amanheceu ainda. Eu tô levando a minha filha, já levei a minha filha pra aula. E esse vídeo vai ser um pouco diferente aqui no canal, porque eu vou falar e vou dirigir ao mesmo tempo. E eu tava pensando numa reflexão para nós nesse vídeo. Gabinete do pastor ou secreto do Senhor? Sabe, eu fiquei pensando o seguinte, quantas pessoas que vão na igreja e são totalmente dependentes, às vezes, de uma palavra do pastor, né? São dependentes de marcar reunião, marcar conversa lá no gabinete do pastor. E essa palavra também se aplica, quem sabe você que não frequenta uma igreja. Você que daqui a pouco é dependente de um conselho, de uma conversa com um amigo, ou de chamar o seu pai e sua mãe para conversar. Todos nós que de alguma maneira ou outra nós somos dependentes de pessoas. E olha o que a palavra do Senhor diz, Mateus 6,6, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Fala pra gente entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ir para o secreto, e aquele que nos conhece vai ouvir as nossas orações. Eu tô parafraseando aqui, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo todo o versículo. Eu não sou muito boa de memória assim para decorar os versículos, é algo que eu tenho que exercitar, porque faz muita falta, né, a gente ter na nossa mente os versículos bíblicos. E quando eu pensei sobre essa palavra, me veio esse versículo, me veio essa parte da Bíblia, né? Que como é importante a gente às vezes pode recorrer à ajuda das pessoas, mas como é importante a gente principalmente recorrer a Deus, né? Recorrer ao Senhor no nosso secreto. E quantos estão na igreja muitas vezes naquela ânsia, né? Em agradar um pastor, em agradar um ser humano, em agradar um líder, quem sabe às vezes até num trabalho. Aquela ânsia de agradar um superior, de viver em função do que as pessoas pensam. Viver em função do que as pessoas pensam, né? E numa igreja não é diferente. E como se daqui a pouco saísse ali daquele momento, ali daquela reunião, achando, puxa, eu vou ter uma bênção especial aqui, porque eu falei com o pastor, eu falei com o líder, eu falei com alguém relevante aqui no meu contexto, né, no meu ambiente. E eu acredito que quando eu pensei nessa palavra, fiquei pensando um pouquinho, refletindo sobre isso. Tô tentando ajustar aqui, que agora com o movimento aqui dos buraquinhos vai caindo o suporte. Quando eu fiquei pensando aqui nessa palavra, eu pensei o seguinte, como a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Como a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Como eu creio que está no coração do Senhor a gente sair dessa dependência aí de seres humanos. A gente ter uma relação saudável com as pessoas, né? Não tô falando aqui da gente não honrar os líderes, ou muitas vezes a gente não pedir um conselho. Às vezes a gente precisa de um conselho para nossa vida, mas é quando a coisa extrapola, né? Quando a gente acaba fazendo dessas pessoas ídolos, né? Isso não agrada ao Senhor. Quando a gente considera tanto aquela pessoa até mais do que Deus, até mais do que a gente depender do Senhor, da palavra do Senhor sobre a nossa vida, do secreto de Deus, né? De fechar a porta do nosso quarto e ir para o secreto do Senhor. Então eu queria dividir essa reflexão agora, logo cedinho aqui que eu tô gravando esse vídeo. Eu quis já gravar dessa forma para não perder aqui a reflexão, né? Peço desculpas aí pelo movimento aqui da câmera. Tá sendo um vídeo bem espontâneo, né?
Mas fique com essa reflexão. Se você é uma pessoa que vai numa igreja e tem essa ânsia aí, né, em agradar líderes, em estar toda hora dependendo de uma palavra e marcar reunião, olha, eu quero até te dizer uma coisa: dê um pouquinho de paz pro seu líder, pro seu pastor, seja independente no bom sentido, né, um pouco mais independente das pessoas, independente do Senhor, porque assim a gente vai acrescentar no reino de Deus. A gente não causando tanta preocupação aí para os líderes, né? Não sendo tão dependente, não sugando aí energia às vezes das pessoas, né? A gente Deus usar a nossa vida para a gente, né, auxiliar, ter uma maturidade na nossa vida para a gente auxiliar outras pessoas, ao invés de estar sempre com aquela necessidade aí de atenção, sempre com aquela necessidade de escutar uma palavra, de marcar reunião, de pedir ajuda. A gente precisa buscar uma fé madura, não que em alguns momentos a gente também não vai precisar ser cuidado, né? Mas essa reflexão aqui, eu tô focando num contexto, numa ideia de uma pessoa que está sempre necessitando de cuidado. Não é algo esporádico, é algo sempre. Seja um cuidado com algum um amigo cuidando, ou um profissional, ou um familiar, né? Mas pensando mais no contexto de igreja, é isso, né? Como precisamos buscar uma fé madura, caminhar com as nossas pernas, né? Junto com a força que Deus nos dá. E isso não é uma palavra assim de rebeldia contra os líderes e de insubmissão, de não buscar conselhos. Não é isso. É colocar cada coisa no seu lugarzinho, né? O lugar de um líder é um lugar de honra, mas ele não é superior ao lugar que Deus tem para nós, né, na nossa vida, né? A nossa dependência do Senhor, a nossa busca pelo Senhor. E eu acho que em tudo na nossa vida, quando a gente coloca as coisas fora de lugar, quando os papéis ficam confusos, atrapalhados, as coisas acabam ficando disfuncionais, né? Porque a gente precisa que cada coisa esteja no seu devido papel, no seu devido lugar. E assim a nossa relação com Deus. Deus é em primeiro lugar a nossa dependência. Depois, se tiver necessidade, a gente pede conselho, a gente pede o auxílio ali do líder, a gente pede para conversar ali no gabinete do pastor, mas que seja uma exceção, que seja algo eventual, de vez em quando, né? Que não seja uma rotina, já um hábito da nossa vida, essa dependência que chega a ser até um tanto doentia, porque ela é distorcida e está fora do seu papel, né? Fora não é isso que Deus quer para nós, né? Fora da ordem das coisas. A ordem das coisas é Deus em primeiro lugar, que a gente não esqueça disso. Se você está me escutando e você vive nesse contexto aí de igreja, pense sobre isso e se lembre, essa palavra não é uma palavra de submissão, de desonra, é uma palavra de estímulo a gente buscar uma maturidade espiritual na nossa vida, uma maturidade aos pés do Senhor na nossa vida. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, que tenha te feito pensar, quem sabe, né, sobre isso. Quem sabe na sua vida você não consegue aplicar isso, porque você já se considera alguém já maduro, né, que vai na presença do Senhor quando você tem algum problema, alguma dificuldade, recorre a Deus. Mas quem sabe você pensou em alguém aí, né? Alguém que precisa ouvir essa palavra, precisa sentir essa cutucadinha assim, em amor, para amadurecer na fé, para amadurecer com Deus, né? Ó, fulano, vamos lá, vamos amadurecer, porque a gente não tem que idolatrar pessoas, a nossa dependência do Senhor. Passa aí para essa pessoa que você pensou, compartilha esse vídeo,
edifica a vida dela. Dá o teu like também aqui nesse vídeo, é muito importante. Coloca nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Se você, de repente, até já caiu nessa situação, nessa cilada. Muitos de nós caímos, né? Mesmo que, às vezes, inconscientemente, essa necessidade aí de agradar pessoas, né? De aprovação, muitas vezes, das pessoas, de líderes. Nosso coração tem que estar puro e totalmente voltado à vontade de Deus, né? Idolatrar, honrar e idolatrar somente a Deus. Abraço e até o próximo vídeo.